Olá, meu nome é Vivian, sou mentora aqui do Sementes de Amor e para o nosso estudo desse mês, hoje eu estou acompanhada do meu marido Olá, tudo bem? Meu nome é Piero, sou o marido dela. e nós vamos continuar o nosso estudo do livro Ídolos do Coração, da autora Elise Fitzpatrick, né? Ídolos do Coração, aprendendo a desejar a Deus. Né? Esse livro ele trata da nossa batalha contra os ídolos do nosso coração, daquelas coisas que tomam e competem o lugar de Deus na nossa vida. E nosso estudo hoje é referente ao capítulo 4, com o tema Aquele que transforma o coração. E para começar, né, o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 36 até o 50, ele vai contar sobre uma mulher pecadora. Talvez ela fosse uma prostituta e ela caminhava ali nas ruas de Naim, onde ela havia adotado um estilo de vida assim, cheio de raiva, onde havia um desespero, uma rebeldia, e a sua vida era vazia e sem esperança. Eu imagino que com o passar do tempo, né, até a própria autora ela cita que ela fala assim que coisas que antes haviam sido fontes de prazer agora lhe pareciam tolas e sem sentido, fúteis. E num momento de desesperança, ela, por andar muito naquelas ruas de Naim, ela se lembrou, né, das histórias que ela ouvia falar sobre Jesus Cristo. Ela se lembrou daquela história onde Jesus, ele chega para a viúva que havia acabado de perder o seu filho, o seu único filho, e ele fala para ela: não chores. Imagina, no meio de uma multidão, Jesus falando para uma mulher: não chores. E será que Jesus, ele poderia falar o mesmo para aquela mulher que estava ali naquela condição, como aquela mulher pecadora? Será que ele poderia, né, mudar a vida dela também? Porque eu acho que ela ficou imaginando, né, como a vida daquela viúva que estava ali no enterro do seu único filho foi transformado, porque Jesus olhou para ela e falou assim: não chores. E aí no meio daquela multidão ele ressuscita o seu filho e restitui ela como mãe, né? Então será? Eu acho que ela ficou imaginando assim: será que Jesus poderia fazer o mesmo comigo? É interessante que ela, de alguma forma, ela desenha já essa possível esperança dentro do coração dela, pensando na história como você mesmo comentou, né? Talvez este seja até um caminho para que você possa destruir vários dos ídolos que nós temos no nosso coração. Porque muitas vezes esse ídolo ele é levantado no nosso coração porque eu acabo colocando mais esperança nesse ídolo, nessa situação, às vezes na família, no dinheiro, enfim, nos prazeres, do que propriamente em Cristo, que é a nossa esperança, né? E lá em Lucas 7:38, ele relata, né, o momento em que ela, né, a pecadora, se encontra com Jesus. E lá no livro fala assim: e se pôs atrás de Jesus aos seus pés, chorando. Começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois ela enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. O desejo daquela mulher era tão grande de conhecer Jesus, era tão grande de estar ali, que ela venceu até o medo de enfrentar até o preconceito, porque ali os fariseus, naquela situação, eles voltavam com um olhar
de desprezo para aquela mulher, né? Imagina aquelas pessoas, né? Imagina uma mulher pecadora entrando numa casa onde estava ali onde as pessoas estavam reunidas para um jantar, e ela ficou sabendo que Jesus ia estar ali, e ela entrou naquela casa por detrás, né? Eu fiquei imaginando lá a mesa baixinha, Jesus agachado, e ela chorando aos pés de Jesus e derramando as suas lágrimas nos pés de Jesus e ali secando com os cabelos. Você imagina o poder do Espírito Santo ali agindo, né, dentro do coração dela, porque de alguma forma ela não viu empecilhos. Ela poderia se sentir de alguma forma acuada por conta da sociedade, da situação em si. Ele estava ali, né, conversando com várias outras pessoas, mas isso não foi um impedimento. E muitas vezes dentro do nosso dia a dia, a gente acaba dando tanto espaço para outras coisas que a gente entende como importante e esquece exatamente desse ímpeto, dessa esperança. Até a gente sempre fala muito sobre a piedade, e é exatamente isso que ela causa em nós, né? Vamos dizer assim, ele torna normal aquilo que para o ser humano não é exatamente normal, né? Nós temos toda a tendência para o lado do pecado, mas por conta da piedade a gente caminha para o outro lado, normalmente destruindo cada um desses ídolos, daqueles que poderiam nos parar de alguma forma, que foi exatamente o que aconteceu com ela. E ela queria conhecer, né, aquele homem que era tão diferente dos doutores da lei, né? Aquele homem que é manso e humilde. Ela queria conhecer ele, né? E o que chamou a atenção é que a autora relata que, diferente daquela viúva, que Jesus disse para ela assim, não chores, Jesus, ele não pede para essa mulher parar de chorar. Jesus não virou e levantou e falou assim, para de chorar, né? Não chores, vê que eu vou secar as suas lágrimas. Não, ele permitiu, né? Pelo contrário, né? Ele lhe concede a graça de poder chorar aos seus pés. Eu achei muito bonito isso que a autora coloca. Ele lhe concede a graça de poder chorar aos seus pés, não mais como uma pecadora culpada, porque ali ela já está derramando a sua vida diante de Jesus. Ele já sentiu ali através daquelas lágrimas o sentimento de arrependimento dos pecados. Então eu achei bonito quando ela coloca assim que lhe concede a graça de poder chorar aos seus pés, não mais como uma pessoa culpada, mas justificada. Sua alma estava sendo lavada através das suas lágrimas derramadas ali. Ela amou tanto o Senhor que se humilhou diante dele, se humilhou diante dos seus pés. E você vê que o motivo do choro, né, nas duas histórias, elas são motivos diferentes, né? Enquanto na primeira história, Cristo fala para que aquela mulher pare de chorar, porque a esperança, né, aquilo que ela esperava ali estava, de alguma forma. Então o motivo do choro dela era a tristeza por conta do seu filho, mas no caso dessa mulher de Naim, o motivo do choro dela ali, por mais que fosse talvez um primeiro momento de assombro por ter conseguido chegar naquele lugar, mas era um choro de adoração. Era alguém que estava ali totalmente contrito no seu coração, na presença do mestre, ou seja, aquilo que poderia parecer impossível para ela, estava acontecendo. Então, apesar das lágrimas serem, entre as mesmas, né, os motivos eram diferentes, né, e muito por isso, provavelmente, é que Cristo não pediu para que ela parasse de chorar, né? A palavra de Deus fala que os pecados dela, que são muitos, lhes são perdoados, pois ela amou muito, né? Fantástico. É um amor capaz de entregar tudo o que tinha. Jesus reconheceu isso nela, né? Reconheceu que ela abriu mão dos desejos da sua vida antiga, né? Do seu orgulho e do seu bem mais precioso, porque quando ela está ali chorando e secando os pés do Senhor com os seus cabelos, ela quebra pega aquele vaso de alabastro,
né? Talvez aquele vaso ali era tudo que ela tinha de mais precioso, de valor. E ela derruba aquele cheiro, aquele perfume ali para poder secar, né? Ungir os pés do Senhor ali. Era tudo que É ela até uma tinha. questão de honra, né? É uma questão de honra. Eu fico imaginando, assim, a quantidade de, vamos dizer assim, a quantidade de sentimentos que ela teve que lidar naquele momento, por mais maluco que pudesse ser, porque imagina quantos ídolos essa mulher tinha no coração. E aí talvez a provocação que o próprio livro nos traz quantos ídolos tem aí no seu coração que sejam maiores do que Cristo? Não há nenhum deles, né? Não há nenhum maior ídolo que possa vencer o Espírito Santo de Deus. Então, poxa, por que então você não está aí, né, com seu coração contrito? Por que você não está se derramando na presença do Senhor por meio do Espírito Santo para que você também viva essa restauração, né? De poder ouvir a Cristo dizer assim, olha, os seus pecados foram perdoados, né? E como são essas coisas, né? Porque quantas vezes a gente se debruça, né? Imagina, se debruçado aos pés de Jesus, pedindo, né, o seu consolo. E naquele momento o Senhor não quer que você pare de chorar. A intenção dele é que você lave a sua alma, de fato. Sim, né? imagina quantos anos de pecado estavam ali, né? Vamos dizer assim, vindo à tona no meio daquele choro de limpeza mesmo, né? De transformação. Exatamente. E aí a gente vê que quantas vezes a gente quer chorar, mas Deus, ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. Né? Não adianta eu pegar e achar que só porque Jesus falou para a viúva lá não chorar que ele vai falar o mesmo para mim. Ele tem um propósito para cada um de nós. Exato, e é um propósito pessoal, né? Ele não é diferente, por exemplo, como a gente aprende na sociedade de implantação de padrões. Ah, não, olha, faz isso daqui que vai dar certo. Caminha por aqui que vai dar certo. Não, o caminho com Cristo o foco nele, mas caminhos sempre diferentes, pessoais, né? Vamos dizer assim, intencionais e pessoais para cada um de nós. E aquela mulher foi tomada de tamanho arrependimento e um imenso amor pelo Senhor. E isso fez com que ela reconhecesse de fato seus pecados, né? Fez com que ela abandonasse aqueles ídolos, como você disse, aquela quantidade de ídolos que ela estava ali lidando dentro dela, né? Aquele desejo de aprovação, o orgulho, o seu tesouro valioso, fez com que ela abrisse mão de tudo isso. E aí ficou uma pergunta aqui. Quais são nossos ídolos hoje? Né? Algo para a gente refletir. O que tem se tornado um ídolo na nossa vida? Né? Será que esses ídolos são necessariamente ruins? É uma boa provocação, né? Até porque se a gente pensar que ela de alguma forma derrama ali o conteúdo do vaso de alabastro, né? Que era algo muito valioso, muito importante, imagina. Então, em termos, até pensando em termos financeiros, é como se você pegasse algo extremamente valioso seu e entregasse ali aos pés de Jesus, né? Não no sentido do valor em si, né? Quanto mais entregar, melhor. Não é nesse sentido, mas no sentido de desprendimento mesmo. Porque, ainda mais diante de uma sociedade como a nossa, em que você precisa estar sempre muito seguro com as suas finanças, muito seguro, enfim, com tudo aquilo que a gente fala, você trocar o foco para algo que parece intangível, né? Porque, poxa, cadê o Senhor nesse meio todo? Parece intangível, mas na verdade é o caminho mais correto, é o caminho do Espírito Santo, de você colocar suas esperanças nele. E quantos milagres, não só na Bíblia, mas nos relatos que a gente vê na comunidade e na igreja, a gente vê exatamente de transformação nesse sentido. Poxa, olha, eu estava passando por uma situação, estava passando por um problema, me debrucei diante de Cristo, me derramei no meu quarto, orei ao Senhor, chorei na presença dele, e no outro dia aconteceu aquilo que era o inesperado, e Deus me deu um caminho para eu poder seguir, né? E são as fontes de prazer, né? O ser humano, ele busca fontes de prazer o tempo todo, né? Só que Deus,
ele deve ser amado acima de todas as coisas, né? O nosso coração, ele é bem parecido com o daquela mulher. Muito mais do que a gente imagina. E quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós conhecemos o seu perdão, tudo começa a se tornar secundário. Eu até coloquei aqui que, nossa, mas como assim? Tudo se tornar secundário? Então, quer dizer que meus filhos se tornaram secundários? Meu marido vai ser secundário? Sim, porque eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Sim, até porque, por mais que haja intencionalidade de você fazer algo bom para o seu marido, fazer algo bom para as suas filhas, tal, tudo aquilo que você faz para a honra e glória de Deus. Então, ele não é somente algo horizontal. Ele é algo primeiro vertical para que depois ele seja horizontal, né, de alguma forma. Então, poxa, eu vou tratar a minha esposa da melhor forma como ela precisa. Até, se eu não me engano, numa das ministrações do Silas, acho que foi do Silas, que ele diz assim, que eu tenho que ser, no meu caso, né, eu tenho que ser o melhor marido que a minha mulher não merece, mas que Deus espera que eu seja. Né? E é somente com a ação do Espírito Santo. Eu creio que desde quando a mulher pecadora, ela sente aquele desejo de conhecer Jesus, acho que ali o Espírito Santo já estava trabalhando no coração dela. Sim, é trabalho 100% do Espírito Santo, né? É uma das ações, né, do Espírito Santo na nossa vida. Então, eu não me lembro a referência, mas a palavra de Deus diz, né, que dele vem o querer e o efetuar. É a ação do Espírito Santo. Exatamente. E somente o Espírito Santo de Deus tem o poder de nos transformar de forma tão misteriosa e profunda, né? Assim como aconteceu com aquela mulher de Naim. Deus é o único que pode nos libertar da escravidão do pecado e nos capacita para segui-lo de todo o coração. Se você pensar nos fariseus até daquela época, você vai ver que muitos deles poderiam trocar ali as suas vestes ou trocar os procedimentos, as formas de fazer, mas no caso dessa mulher em específico que a gente está falando, Deus a transforma de dentro para fora. Então, qualquer outra mudança externa que aconteça com ela nada mais é do que resolução daquilo que aconteceu dentro do coração dela, da transformação. Muitas vezes a gente tem, crentes que estão milhares de anos na igreja, que mudaram o seu procedimento, mudaram as suas roupas, mudaram o linguajar, mas dentro do coração ainda não houve a transformação. E essa transformação ela vem exatamente pela abertura do Espírito Santo, né, do querer e o efetuar. Para que, então, diante dessa piedade de buscar o Senhor, de estar mais próximo do Senhor, você começar a enxergar de forma diferente. Até a gente estava batendo papo essa semana, né, Vi? E eu ouvi uma frase e achei muito interessante, de que sem, vamos dizer assim, a notícia ruim, não teríamos a notícia boa, né? Não teríamos como ter a notícia boa. Ou seja, se a lei não viesse nos falar o quão pecador nós somos, não faria sentido o plano de redenção e salvação. Então, até nisso, Deus é muito perfeito. Até nisso, o Espírito Santo transforma por completo. Você poder enxergar que você é pecador, não merecedor, mas que há um plano de redenção, de restauração, de transformação por meio de Cristo. Sim, esse é um processo lento. Não é uma mágica. É um processo que a gente passa, né, um processo de amadurecimento que a gente vai passando através da ação do Espírito Santo. Então, aqui tem alguns pontos, né, que o Espírito Santo ele nos convence de como o Senhor Jesus é maravilhoso, né? Ele nos convence do pecado abrindo os nossos olhos, para a gente crer na verdade de quem é Jesus na nossa vida. Ele vem para nos convencer de que o Senhor ele é suficiente para nós. Que ele é justo e que já nos concedeu tudo aquilo que a gente precisa. Sim, isso é uma realidade interessante, porque se ele já concedeu tudo aquilo que a gente precisa,
O trabalho principal dentro do nosso coração é lutar contra aqueles ídolos, vamos dizer assim, que nos dão total segurança. Porque muitas vezes uma conta recheada de dinheiro pode trazer uma segurança que não necessariamente é a segurança que vem do Senhor. Se você fica doente, por exemplo, muitas vezes aquele dinheiro não vai ser suficiente para te tratar. É somente Cristo mesmo. E isso não quer dizer que você não tem que ter, né, as suas finanças bem organizadas, porque isso é uma questão de governança, uma questão de mordomia, né? Até a gente tem conversado muito isso em casa, né, Vi? Sobre a responsabilidade com aquilo que o Senhor nos deu. Então, até, assim, muitas vezes é enfatizado, principalmente a questão financeira, mas em tudo aquilo que Deus nos permitiu ter, nós temos que ter um certo zelo, né? Ou um certo zelo, não, um grande zelo. Então, até mesmo com o nosso corpo, com a nossa mente, com os estudos, com o cuidar do outro, e isso de forma muito altruísta e intencional, né? Sim. Então, o Espírito Santo, ele vem para nos mostrar a cruz, né? Ao fazendo isso, essa é uma das ações do Espírito Santo, né? Nos mostrar a cruz, nos convencendo do pecado, né? Porque o Espírito Santo, ele nos ajuda a derrotar o pecado da incredulidade, né? Creio que a incredulidade, ela acaba sendo a base para a idolatria. Sim, sim. Né? É uma característica, nós temos essa característica. Então, o Espírito Santo, ele vem para nos ajudar a olhar para Jesus, a olhar para a cruz, né? E Deus nos dá condições para vivermos assim, sem depender, né, dos prazeres da nossa carne. Sim. Que é passageiro. Nós estamos aqui de passagem, nós precisamos de fato é de Jesus, né? Então, nos dias de hoje, aliás, e tem mais uma coisa, o Espírito Santo nos convence de que Deus é vitorioso sobre o inimigo da nossa alma. Glória a Deus. Morte. Então, nos dias de hoje, nós continuamos caminhando como se estivéssemos nas ruas de Naim, porque não é uma caminhada fácil, é uma caminhada difícil. Existem tantos desafios na nossa vida que a gente precisa vencer também. Mas um ponto importante e interessante do que você falou, e aí, né, parafraseando a parte anterior que nós comentamos, será que talvez a gente enxergaria a grandiosa sabedoria e o amor do Espírito Santo se não fosse esses momentos de dificuldade? Será que talvez eu, como ser humano, cheio de defeitos e ídolos dentro do meu coração, será que eu não me sentiria autossuficiente se eu não tivesse esses momentos? Quando a gente pensa até mesmo no caminho da sabedoria, né, no caminho do conhecimento, da maturidade, até mesmo pensando numa planta, por exemplo. A planta, né, ela é uma semente, ela é plantada ali e ela tem um certo esforço para que ela possa germinar de alguma forma e trazer ali os seus frutos. E mesmo assim, quando ela cresce, atinge o seu objetivo, que é entregar os frutos, ela precisa ser podada para que ela continue crescendo. Ou seja, esses caminhos dificultosos, principalmente após o pecado... O sofrimento faz crescer, né? Exatamente. O sofrimento traz crescimento. Isso não quer dizer que, então, intencionalmente eu vou me colocar em posição de sofrimento porque talvez assim eu vou chegar mais rápido onde eu quero. Não. Assim, são os desafios normais da vida. Para pensar. Muitas vezes, a gente coloca os nossos filhos como ídolos. Então, a gente quer tratar eles de uma forma que, poxa, não pode nem escorregar ali e machucar. Talvez aquele machucadinho, né, controlado, mas aquele machucadinho é o que vai gerar nele o conhecimento, né, vamos dizer assim, a sabedoria de que, poxa, isso aqui eu não posso fazer porque provavelmente eu vou me machucar. Ou talvez assim, poxa, por mais que eu tenha me machucado, mas é algo que é uma dor suportável e que talvez seja necessário para eu poder caminhar, né? Aí vem a importância, né, que é uma outra ação do Espírito Santo, que é escrever as palavras em nosso coração. O que a autora está querendo dizer? Que nós precisamos que o Espírito Santo nos conduza a conhecer a verdade. Sim, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Então, a gente conhece a verdade como? Através das Escrituras, através da palavra de Deus. E o Espírito Santo nos conduz a essa verdade, como diz João 16:13. Né? Ele nos ensina para que nós possamos conhecer a Deus como Ele é. Sim, e não como nós imaginamos que e Ele até seja. um ponto maravilhoso disso que você falou, porque durante um bom tempo esse versículo que você comentou, né, conhecereis a verdade vos libertará, ele foi usado de uma maneira muito errônea, porque muitas vezes era colocado a verdade, simplesmente a verdade pela verdade, e essa verdade que a palavra de Deus diz é Cristo. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ali ele está falando de Cristo propriamente dito, e não das verdades desse mundo, né? E o Espírito Santo, né? Mais uma ação do Espírito Santo, que ele faz com que a gente incline o nosso coração para adorá-lo. Exato. Então, quanto mais eu conheço Deus, quanto mais eu conheço Jesus, mais eu sinto a necessidade de adorá-lo. Sim. Né? Imagina que no caminhar você começa a entender o quão frágil, como ser humano pecador nós somos, o quão impossibilitado muitas vezes nós somos sem a presença do Espírito Santo, né? sem mesmo a criação de Deus. Por nós mesmos, nós não conseguiríamos nos alimentar, por exemplo. Mas Deus é tão perfeito que criou, olha o tanto de árvore, de fruta, de multiplicidade de coisas que Ele disponibiliza para que a gente possa se alimentar de alguma forma. Isso foi Ele que... Não há uma invenção humana que possa substituir aquilo que Ele fez para nós. Ele nos conhece perfeito. Né? E aqui tem um trechinho do livro que fala assim: Deus está disposto a dar a seus filhos um coração para amá-lo e é capaz de fazê-lo. Lembra-se da mulher imoral de Naim? Se o Espírito Santo mudou o coração dela, pode mudar o seu também. Com certeza. Pode mudar o meu também, pode mudar, né? Então, como que é libertador saber de um Deus tão amoroso como esse? Sim, sim. Né? Deus, Ele não está distante de nós. Né? Lá no livro de 1 Coríntios 10, no capítulo... 1 Coríntios 10, versículo 13 a 14, diz assim: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Olha que interessante. Isso demonstra o quanto Deus é soberano sobre todas as coisas. Sim. Então, a mulher ali de Naim que a gente tem comentado, ela entendeu exatamente essa soberania. Tanto é, né, falando novamente sobre isso, tanto é que ela utiliza daquilo que ela tinha de mais precioso para que ela pudesse adorá-lo de alguma forma, sem saber se talvez ela teria aquilo de novo, né? Ela simplesmente, vamos dizer assim, enxuga os pés de Cristo com o seu próprio corpo, né? Com o seu cabelo ali, ela de alguma forma, vou dizer dessa forma, não me entenda mal, mas ela é como se ela ungisse o pé de Jesus com as suas próprias lágrimas, e ali ela passa o seu próprio cabelo, ou seja, ela estava no mais profundo da sua adoração diante de Cristo ali. Né? E esse trecho da Bíblia é uma promessa que Ele tem para nós, é uma promessa da sua fidelidade. Sim, sim. De que a tentação ela pode vir, mas não vai ir além do que aquilo que a gente pode suportar, que é o próprio Deus que vai providenciar o escape. Sim, assim, isso é tão maravilhoso que, se você parar para pensar, Deus é soberano até sobre o inferno. Então, assim, poxa, às vezes, né, você pode ter um receio ou outro sobre uma situação, alguns temas podem causar, né, assim, um pouco de medo no seu coração, mas Deus é soberano até sobre o inferno, até o dualismo que muitas vezes se fala, né, da briga de Deus e Satanás.
Isso não existe, porque ele é soberano sobre tudo. Ele é muito maior do que tudo, né? E tudo está, de alguma forma, sobre o controle dele. É que ele é um ser tão especial, tão maravilhoso, que não cabe na nossa mente humana entendê-lo. Então, por isso que a nossa posição como frutos da sua criação é única e exclusivamente confiar e adorar nele. E a transformação do nosso coração é um ato da graça de Deus. É um ato da graça Totalmente. do Senhor, que nos capacita a abandonar os nossos ídolos. É Ele que vai nos capacitar, né? A seguir Ele de todo o nosso coração. Então, nós devemos praticar a oração, o estudo da palavra, ter a comunhão, né, dos irmãos, né, como voltado mesmo para Deus, como um meio para resistir os ídolos e fortalecer a nossa fé, né? Então nós precisamos lembrar que temos o auxílio do Espírito Santo para enfrentar a luta contra a idolatria. Eu acredito que no decorrer assim do estudo, assim como a gente, né? Você também conseguiu pensar em algo que você precisa vencer na sua vida, o pecado que você tem lutado. Então, pense como o Espírito Santo vai te dar condições para você resistir a essas tentações, né? Lembre-se do amor incomparável, né, que nos constrange. E lembrando da cruz de Cristo, né, isso vai nos ajudar, vai te ajudar a se afastar do pecado. É legal isso que você falou, e aí fica como dica, né? A própria palavra diz, né? Fuja da aparência do mal. E aí eu fico pensando assim, poxa, como que eu fujo da aparência do mal se, de alguma forma, o mundo inteiro parece que está mal, né? Vamos dizer assim, poxa, eu fujo para onde? Corro para onde? Não tem um outro lugar para você fugir, para você correr, que não seja para os braços de Cristo, que não seja para o Espírito Santo do Senhor. Porque se é para fugir da aparência do mal, então significa que, poxa, né, o contraponto é, se eu preciso fugir daquilo que é mal, eu preciso correr para aquilo que é bom, para aquilo que é, né, é maravilhoso. E não há nada de bom que não seja em Cristo, no Espírito Santo. Então eu preciso correr para Ele, com certeza. Amém. Que o Senhor nos ajude, então, a identificar os ídolos em nossa vida, que o Espírito Santo abra os nossos olhos para reconhecer o valor de Cristo e ter um coração que transborda de amor pelo Senhor. Tá bom? E é isso. Até mais. Valeu.